Galera, Shikashi Kubota, que foi o design principal do filme Dragon Ball Super Super Hero e também o grande responsável pelaquela animação 2D incrível que a gente viu em alguns momentos do filme, em uma entrevista à Japan Expo, ele confessou que tem uma grande vontade de participar de um possível remake de Dragon Ball. Bom, desse vídeo aqui eu vou dizer o que isso implica, né? Os prós e os contras se esse remake, né, realmente acontecer. E é claro que no final eu vou deixar a minha opinião se eu concordo ou discordo com esse possível remake de Dragon Ball. Beleza? Então, já eleva o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral, e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar notificações, para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ir além, entre para o nosso clube de membros e também compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como vocês. Agora chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, vamos lá. Para quem não conhece Shikashi Kubota, vou chamar ele assim, Shikashi Kubota, ele é o responsável, como disse lá no começo do vídeo, pelo design, né, do filme Dragon Ball Super Super Hero e também pelaquela animação 2D incrível, né, que a gente viu durante alguns momentos do filme. E assim, galera, durante essas animações do 2D, a gente viu que percebeu, né, que o cara é mais do que capaz, né, para fazer um remake, né, ou para fazer até o possível animação nova de Dragon Ball Super Super Hero. E isso, é claro, atiçou a galera, né, os fãs de Dragon Ball ficaram fervendo para que ele fizesse um remake ou até mesmo fizesse a continuação de Dragon Ball Super Super Hero, que seria mais do que justo, é claro. E o cara não é só um grande animador, ele também é um grande fã da obra, né? Quem não é fã de Dragon Ball, é claro, né? Mas enfim, ele é um grande fã da obra e por isso, né, ele se disponibilizou, né, a fazer esse remake de Dragon Ball. Mas aí, galera, que entra a polêmica. A polêmica não, né? Entra essa implicação que eu disse aqui no começo do vídeo. Por quê? Porque se ele fizer um remake de Dragon Ball clássico, será que ele vai ficar igualmente foi o do passado? Será que ele vai ficar melhor? Então, isso que eu vou dizer pra vocês aqui a partir desse vídeo, a partir de agora, né? Enfim, os prós, eu vou dizer aqui os prós, o que vai causar, o que pode causar, né, de bom, se ele fizer esse remake de Dragon Ball, e depois eu vou dizer os contras, né? O que opõe, o que vai ficar ruim se isso acabar acontecendo futuramente nas mãos do Shikashi Kubota. Enfim, eu vou dizer os prós aqui agora, e é o seguinte, os prós, é claro que vai ser uma boa animação, né? A gente vai ter uma animação padrão, uma animação que vai ser, que acredito eu, possa ser bem mais consistente do que a antiga, porque a antiga a gente sabe que tem coisas, tem episódios que não foram tão bem animados assim, isso daí é um fato. Então, acredito que se o Shikashi Kubota assumir, né, o design principal, o animador principal de um possível remake de Dragon Ball, ainda mais se for o clássico, ele vai deixar a animação um pouco mais consistente, um pouco mais padronizada, né, para ela ficar com essa consistência máxima e a gente ter uma animação que a gente não fica reclamando de trechos aqui ou ali, porque o cara é muito brabo. Isso pra mim é o principal, né, de fazer o remake. Até porque também, galera, assim, se sermos francos, a animação do Dragon Ball clássico ela é muito antiga. Então, para as pessoas que conheceram o Dragon Ball através de Dragon Ball Super, não sente vontade de assistir o clássico justamente por causa desse motivo, né, por causa da animação ser muito antiga. Eu acho uma pequena, não uma grande, eu acho uma pequena bobeira, porque quem gosta da obra vai assistir de qualquer maneira, mas também eu não discordo de quem não queira assistir por causa desse motivo. Mas eu já confesso que você está perdendo uma grande obra, né? Que Dragon Ball clássico é bom demais. Mesmo com a animação antiga, é bom demais de se assistir. Mas enfim, a outra situação que pode ser boa para esse remake acontecer nas mãos do Shikashi é a seguinte, galera. É a encheção de linguiça. Que é o seguinte, a encheção de linguiça ela vai ser toda retirada, acredito eu, né? Que ela vai ser toda retirada, todos esses fillers, alguns fillers bobos, né? Porque assim, eu digo alguns fillers bobos, porque se você tirar todos os fillers, alguma coisa ou outra vai ficar meio sem graça, vai ficar muito direta. Então tem filler que ele contribui, né? E muito para a história principal, a história canon, que é a história do mangá. Então assim, acredito que alguns fillers, na minha opinião, é claro, poderia ficar, os fillers que contribuem com a história, é claro, e os fillers bobos que desviam da história principal, eles poderiam ser retirados de boa.
E com isso, é claro, deixando a história bem mais dinâmica do que ela foi no antigo Dragon Ball clássico. Então assim, esse pra mim são os prós, né, de acontecer esse possível remake nas mãos do Chikatsu Kubota, porque traria bem mais fãs, né, de agora, os fãs de Dragon Ball Super, que começaram a assistir a partir do Super, a querer assistir, né, esse remake de Dragon Ball clássico, porque tem muito fã, como eu disse aqui agora, tem muito fã que não assistiu, né, que renega o Dragon Ball clássico justamente por causa da animação e por causa da exceção de linguiça, que são esses filhos que estão embutidos, né, no meio de tanta coisa boa que é Dragon Ball clássico. Bom, galera, agora vamos aos contras, né? Vamos à parte ruim se esse remake realmente vir a acontecer. Bom, a parte ruim é a seguinte, a principal parte ruim, na minha opinião, será a censura. Isso mesmo, galera. Por que eu tô falando isso? Porque Dragon Ball clássico, ele aconteceu numa época totalmente diferente da época atual, né? Da época que a gente vive hoje. Porque é o seguinte, naquela época se podia fazer muita coisa, né? Até porque também, né, Dragon Ball se passava lá no Japão, né, em outro horário. Mas hoje Dragon Ball se passa às 9 da manhã lá no Japão. Então nesse horário fica difícil você transmitir, né, uma animação com um certo tipo de momentos que aconteceram naquela época no clássico. E assim, pra mim não tem problema algum, né? Até porque também eu já sou adulto, mas tem muitos momentos de Dragon Ball clássico que são muito fortes para as crianças atuarem, né? Mas assim, tem coisas que poderiam passar normalmente, mas é claro que a sociedade hoje em dia não permite, né, esses momentos tanto de censura para partes violentas, né, que tem sangue, enfim, tem parte que atravessa lá o Pico da Mao, tanto quanto próprias falas de Dragon Ball clássico, momentos que sensualizam alguns personagens. Assim, como eu falo, para mim não tem nada a ver, até porque agora também já sou adulto, e também se resolveria muito isso se passando em outro horário, mas Dragon Ball hoje a gente sabe que é mais voltado para um público infantil. Então isso entraria em conflito com o próprio Dragon Ball, né? Esse direcionamento para o público infantil com o Dragon Ball clássico na época, que era hardcore, momentos sensuais e também momentos que era de pancadaria, que ia até o talo. Isso deixaria que a animação fosse totalmente censurada nos dias atuais e não seria a mesma coisa que foi no passado, até porque se você tirar, tem coisas que se você for tirar da animação do passado, não vai ser a mesma coisa que de ter assistido, né, o antigo Dragon Ball clássico. É claro, galera, aqui no Brasil teve bastante coisas que foram censuradas na época do SBT, na época da Globo, até mesmo do Cartoon Network. Mas mesmo assim a gente conseguiu retirar, né, a essência do verdadeiro Dragon Ball clássico. Bom, e a segunda coisa que eu acho que vai ficar ruim, né, se isso realmente acontecer futuramente, é a seguinte, galera, é a dublagem. Bom, para quem curte um anime dublado, que no meu caso eu curto mais dublado em português BR do que na língua original. Eu sei que o original também é bom, né? Mas eu prefiro em português, que é a língua que eu entendo. E também, né, a dublagem é muito boa. Mas até mesmo na original, nas vozes originais de Dragon Ball, muitas coisas serão modificadas, até porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, possivelmente, alguns dubladores que não vão poder dublar por falecimento, ou porque não dublam mais, ou por causa até mesmo de contrato de empresas de dublagem. Então vai ficar difícil, né, de a gente ter as vozes originais, as vozes que a gente gosta de escutar nos personagens. Principalmente aqui no Brasil, né, que se acontecer essa redublagem, tem uma galera que não dubla mais, como disse aqui agora, e também tem galera que dublam em outros estúdios que não fazem parte dos estúdios que possivelmente possam dublar Dragon Ball, esse remake de Dragon Ball no futuro. Então isso eu não vou curtir muito. Só assistir Dragon Ball clássico e ver os personagens com outras vozes, assim, eu vou achar muito estranho e eu todo momento vou querer ficar comparando com a dublagem antiga. Então isso vai implicar muito. No caso, eu que gosto de assistir o anime dublado em BR, beleza? E a outra coisa que também pode ser implicado durante esse remake é a seguinte: alterações nas falas. Assim como disse aqui agora, relacionado à censura, isso pode sim acontecer. Mesmo que se no Japão eles não censurarem algumas coisas na hora de fazer a animação, na hora de fazer, no caso, a dublagem, porque a voz original também é dublagem, você está dublando um personagem. Então, quando eles fizerem a dublagem lá, por mais que eles não tirem algumas falas que está no mangá, quando vem aqui pro Brasil, eles podem alterar, né? Alterar bastante coisas na dublagem, assim como a gente sabe que eles alteram. Mas
nessa vez eles podem alterar para ruim, tirar algumas falas que eles podem achar que podem ser agressivas, ofensivas para a galera de hoje em dia. Então eles podem alterar, né, para ficar um pouco mais leve, digamos assim, né? Então acho que isso não vai ficar muito legal no meu ponto de vista, mas vai alterar e vai tirar a essência, né, do que a gente realmente precisa ver e escutar também, né, em Dragon Ball. Bom, agora chegou a hora do veredito, né? Qual é a minha opinião em relação a esse possível remake de Dragon Ball Clássico. Depois eu vou mostrar aqui os prós e os contras. Mas aproveita essa oportunidade e deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Acha que deve fazer esse remake? Acha que não? Deixa aqui embaixo a sua opinião e o motivo, né? Por que você acha que deve ou não ser feito esse remake. Mas agora a minha opinião é a seguinte, assim, pensando nos prós e nos contras, galera, seria muito bom você ver um remake de Dragon Ball Clássico, até porque levantaria de novo esse hype, né, e também atrairia, como disse lá no começo do vídeo, a galera nova a querer também assistir o Dragon Ball Clássico. Mas o ruim, galera, é justamente os dias atuais, os dias que a gente vive hoje. Porque hoje em dia não está podendo fazer mais nada que você está sendo isso, está sendo aquilo. Então eu acho que não vai ficar muito legal, né, adaptar uma obra lá dos anos 80 nos dias atuais, porque uma coisa vai conflitar com a outra e eles vão acabar modificando bastante coisa. Se não modificar no Japão, vão acabar modificando aqui no Brasil, né? Vão deixar cortar algumas partes, modificar algumas falas, e isso vai prejudicar e muito a obra, ao meu ver. Então, na minha opinião, eu não gostaria de ver um remake, nem de Dragon Ball Clássico, nem de Dragon Ball Z, até porque todo remake, por mais que a animação seja boa, nunca é a mesma coisa. Alguns se superam e ficam melhores, mas é muito difícil de acontecer, ainda mais hoje em dia. Todo remake que eu tô vendo hoje em dia, seja de filme, animação, enfim, eu não tô curtindo muito. Particularmente eu não curto muito porque modificam bastante coisas que eu gostava no antigo. Então, na minha opinião, eu não gostaria de ver um remake. É claro que se tivesse, eu com certeza estaria assistindo. E até porque, galera, se tivesse um remake de Dragon Ball Clássico, isso seria bom até para o canal para fazer mais vídeos, para trazer mais conteúdo, ainda mais se for de Dragon Ball Clássico, levantaria o hype para trazer esse tipo de conteúdo. Mas como fã, eu prefiro que não aconteça, porque isso vai ferir, né, lá a essência da obra, na minha opinião, é claro. E como disse aqui agora, deixa aqui embaixo a sua opinião, que também é muito importante para mim, né, para saber se a sua bate com a minha também, mas também se não bater, como eu sempre digo, não tem nenhum problema, porque o mais importante é discutir esse assunto importantíssimo pra gente, que é Dragon Ball, de fã para fã. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha.